Olá, graça e paz. Dando continuidade aos nossos pequenos textos, grandes verdades, no livro de Mateus, capítulo 5, os versos de 1 a 12, nós temos registrado as bem-aventuranças. A tradução podia ser benditos também. E a tradução da Bíblia NVT, nova versão transformadora, ele já traduziu como sendo felizes. Então, felizes, benditos, bem-aventurados. Nós temos aqui, então, 8 bem-aventuranças. E essas 8 bem-aventuranças, cada uma delas, elas se relaciona a uma qualidade espiritual do seguidor de Jesus no aqui, no agora, no hoje, no momento presente. As bem-aventuranças são qualidades de uma espiritualidade cristã verdadeira. E a nossa bem-aventurança de hoje está no versículo de número 4. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os que choram. Existem alguns tipos de choro. Existe o choro de raiva, existe o choro de ódio, existe o choro de remorso, existe o choro de dor, e existe o choro de empatia e o choro pelo pecado. São vários tipos de choro. E é interessante notarmos que no Evangelho de João, capítulo 11, verso 35, o texto diz que diante do túmulo de Lázaro, o Espírito de Jesus revolta dentro dele e diz a seguinte frase: Jesus chorou. Jesus chorou por quê? Jesus chorou não foi de saudade do amigo, porque ele iria ressuscitá-lo. Jesus chorou foi de ver a dor das pessoas. Jesus chorou ao ver o pecado das pessoas e ao saber que, por causa do pecado, todos morremos. Por isso, Jesus chorou. A segunda vez que a Bíblia relata que Jesus chorou encontra-se no Evangelho de Lucas, capítulo 19, verso 41. Jesus está descendo para Jerusalém e aí Jesus diz: ai de ti, Jerusalém, que mata os teus profetas e aqueles que te foram enviados. Ah, se tu soubesses o teu destino. E Jesus chora. Então, note o seguinte: o primeiro choro de Jesus é um choro de empatia. E o segundo choro de Jesus é um choro por causa do pecado daquele povo que matava os seus profetas e matavam aqueles que os perseguiam. E aqui, em Mateus capítulo 5, verso 4, bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Olha, chore, mas chore pelos outros. Chore pela dor alheia. Chore pela miséria do outro. Chore pelo pecado da humanidade. Chore de arrependimento na presença do Senhor. Chore, chorar faz bem. Eu sempre que eu estou em algum velório, coisa assim, eu sempre falo para a família: você tem direito de chorar, chore. Eu já vi, em alguns casos, alguns cristãos com espiritualidade muito vazia, que eles chegam e falam: chora não, que isso é forte, isso é de Deus. Peraí, o texto nos diz que ao chegar diante do túmulo de Jesus, de Lázaro, Jesus chorou. Se Jesus chorou, por que a gente não pode chorar? E nem deve chorar. Por isso, chore, porque bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Amanhã Renato estará com vocês e eu volto na sexta-feira, se Deus quiser. Até lá, um abraço, fiquem em paz.